lá, pessoal, para mais um livro. Agora é o momento de falar de Gabriela Cravo e Canela. Gabriela, tão conhecida aí pelo povo brasileiro por causa das suas adaptações, né? Adaptação para o cinema, adaptação para a TV, a mais recente, ano passado. Como não ler Gabriela e não pensar na Juliana Paz, né? No papel dessa sensual mulata baiana que causou na sociedade daquela época. O que nós precisamos saber para o vestibular? Galerinha, antes de mais nada, Jorge Amado, de novo, segunda fase do modernismo brasileiro, a tão falada e tão conhecida, chamada prosa de 30. Lembrar o seguinte, quando nós estamos aí nos preparando para o vestibular, além dos 8 livros, a gente sempre destaca as características principais de cada escola, ok? E aí, vocês encontram ali várias obras que pertencem ao modernismo brasileiro, ou seja, trabalhar a escola modernista. Além de trabalhar com o modernismo de um modo geral, primeira, segunda e terceira fase, é preciso um destaque ainda maior para a galera de 30, para a segunda fase. Por quê? Temos muitos livros que pertencem a esse período. Portanto, te digo novamente, povo de 30, realista. Realista, considerado aí os novos realistas. Eles trabalham com regionalismo, criticando aí a sociedade daquele período. No entanto, não o realismo lá, anteriormente, escolas de fato, por exemplo, de Machado de Assis, que trabalhava com a versão aí da característica burguesa do centro urbano. Esse povo de 30 traz também o regionalismo, porém, é um regionalismo crítico, ok? Aqui a gente vai ter Jorge Amado, que vai trazer a sua Bahia, os seus costumes, o seu jeito de viver e de pensar. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho então de Gabriela, depois a gente volta um pouquinho mais do nosso autor. Maravilha? Gabriela Cravo e Canela, vamos lá? A publicação foi em 1958, no entanto, te destaco. Sempre que trabalhamos com narrativas, que olhamos o seguinte: espaço, tempo e narrador. Ok. Destaco a questão tempo. Por quê? Gente, o livro foi lançado em 1958, tá? É aí da terceira, enfim, de fases posteriores de Jorge Amado. Jorge Amado, escritor brasileiro, escreveu muito. E escrevendo bastante, a sua própria obra tem divisões. E esta não é das primeiras. 58 publicada, no entanto, precisamos saber do tempo da narrativa. Quando que acontece essa história? Quando que nós vamos ter Gabriela e aí a sua presença naquela sociedade? Aliás, como era aquela sociedade de 1925, período em que acontece a nossa narrativa. Beleza? Destaque o seguinte, vai trazer a Bahia de 1925. No entanto, foi publicado em 58. Acontece muitas vezes na literatura de escrever-se sobre tempos já passado ou mesmo futuro. Atenção às datas. Beleza? Vamos lá o quê? Galerinha, onde acontece isso? Já falamos, Jorge Amado, como bom prosador de 30 que traz ali a questão regional. Já falamos que ele traz a sua Bahia, como muitos dessa galera aqui da segunda fase trazem lá o Nordeste brasileiro, exceto Érico Veríssimo e a nossa Clarissa, na verdade. Mais especificamente, voltando para a nossa Bahia, Ilhéus, ok? Narrador, de novo, aquele narrador em terceira pessoa, digo de novo porque muitas das obras da UFES que nós já vimos tem essa escolha para narração, terceira pessoa, aquele que tudo vê, que tudo sabe, onisciente, beleza? O que a gente tem que destacar? Galerinha, é um romance bastante extenso, bastante longo. E agora, vestibulando, o que fazer? Precisamos pensar o seguinte, é preciso conhecer a história de modo geral, tá? Digo geral pensando nos temas presentes, quais são os questionamentos levantados, os assuntos que podem gerar questões em outras provas da UFES, que não só a nossa de língua portuguesa, ok? É preciso conhecer os personagens, como a gente tem destacado aí ao longo do estudo das outras obras. É preciso pensar também, principalmente, na estrutura e pensar
nos dois grandes grupos que aqui existem e é o que a gente vai ver. Beleza? Começamos por estrutura. Já vimos alguns pontos específicos como narrador, tempo e espaço. Precisamos ver também a divisão desse romance, ok? Dividido então em duas partes, sendo que cada uma das partes se subdivide em outras duas. Portanto, vamos ter aí 4 pequenos pedaços, ok? Vamos olhar aqui. Um brasileiro das Arábias. Eis a primeira parte da trama. Tem gente que começa a ler Gabriela. Ai, quero ler Gabriela porque o ano passado eu assisti a minissérie. Eu gostei e tudo mais, né? Claro, tem sensualidade, tem um lance da mulher, o erotismo, as relações sexuais e outras tramas, traição, tá? Enfim, que normalmente chama a atenção do público, ok? No entanto, é preciso destacar que quem vai ler, às vezes fica meio aflito. Nossa, mas não vem a Gabriela? Quando a Gabriela surge? Gente, realmente, a Gabriela vai surgir na segunda parte da obra. A primeira parte traz o quê? Olha o título. Um brasileiro das Arábias. Ela traz um outro personagem principal aí, dos mais importantes, Nassib. Vai trazer aí o lance do turco e a sua relação na Bahia. E mais, vai fazer o quê? Contextualizar o cenário. Lembra, é prosa de 30, regionalista, tem que trazer com detalhes a Bahia pra gente. Vai trabalhar com a questão do cacau, tá? Como era a economia desse local, certo? Como eram as relações sociais. Pensar o seguinte, quem mandava na Bahia de 1925? Os coronéis. Olá, só tinham militares? Não. Eles não tinham uma patente oficial. Eles eram coronéis sociais, que assim conseguiram comando e conseguiram destaque na Bahia daquela época. O que acontece? Eles venceram, eles tinham posses, eles venceram batalhas através dos jagunços, enfim, era uma terra com leis próprias. Beleza? Então a primeira parte, que se subdivide em o Langor de Ofenísia e a Solidão de Glória, vai te retratar tudo isso, o cenário, as pessoas, o viver daquela época, ok? Vamos ver com mais carinho essas partes quando a gente trabalhar um enredo passo a passo. Belezinha? E aí, não vai rolar? Não vai aparecer Gabriela? Parece sim. Gabriela aparece no segundo momento. Gabriela, Cravo e Canela, que dá título ao nosso livro. O que acontece? Gente, aquela mulata sensual, com cheiro de cravo e canela, certo? Que exalava aí esse aroma e essa sensualidade, o desejo no ar, ok? O que nós vamos ter aqui de subdivisões? Vamos ter o Segredo de Malvina e o Luar de Gabriela. Percebam que só pelos títulos a gente vê a presença de novo, né? Presença das mulheres, a presença feminina é forte nessas tramas. Ressalto de novo, porque em outros livros da lista da UFSC também temos isso, como já vimos. Vamos lá? Aqui, ó, Gabriela, desde o título, é a mulher livre, à frente dos costumes diferentes das outras mulheres daquela época, tá? Que vem ali realmente causar, revolucionar na sociedade baiana de 25. Temos menções importantes também, Glória e Malvina. Vamos ver ao longo da trama que eram também mulheres fortes, diferenciadas e que venceram ou que buscaram romper barreiras e preconceitos e costumes da Bahia. Por que vencer preconceitos e vencer costumes? Volta pra cá de novo. Olha só, galerinha, prosa de 30 é regionalismo. Retrata a Bahia de 25, certo? E vou contar para vocês como conta, aliás, vou recontar, como já conta a primeira parte da nossa obra. Essa Bahia estava em um duelo bem importante. Gente, é passado e futuro. Por quê? O futuro está chegando, certo? São novos tempos. No entanto, o modo de pensar e o modo de viver desse povo baiano ainda é muito retrógrado. Como a gente já falou, eles têm ali suas próprias leis, ok? Comandos, mandados, desmandados dos tais
coronéis, beleza? E essa sociedade aí é bem diferente, essa sociedade vive de modo bem diferente do jeito de ser de Gabriela, do jeito de ser de Glória e de Malvina também, por que não? Mas principalmente da nossa estrela principal, beleza? E o nosso Jorge, vamos falar um pouquinho dele? Gente, 1912 até 2001, tá? Natural de Salvador, foi jornalista, foi também político, ok? Por isso essa menção crítica, tá? Por causa da política, por estar envolvidos nessa movimentação, coisa bem comum para esse povo da segunda fase modernista. Ele teve que sair do Brasil algumas vezes e tudo mais, tá? Muitas obras lançadas, é um dos escritores mais traduzidos, um dos escritores brasileiros mais traduzidos no exterior, ok? Vamos lá? O que mais? Vamos destacar o seguinte. Gente, observações importantes da nossa obra. Claro, já falamos, o lance da tradução, o quanto Jorge Amado é lido lá fora, tá? Cinema e TV, o que dá uma grande visibilidade para a trama. Sempre destaco o seguinte, já vi o filme, já vi a novela, a versão antiga, já vi a versão nova, Juliana Paz, Alegria. Gente, não serve, tá? Não serve apenas. Bacana? Ok, mas é preciso pelo menos conhecer a obra, ler lá. Adaptações acabam deixando de fora, o que é natural, são linguagens diferentes, alguns detalhes. Beleza? Lembrar o seguinte, contar uma curiosidade. Existiu uma mulher que inspirou o Jorge Amado a escrever Gabriela. Sim, existiu uma Gabriela, a Maria de Lourdes, chamava-se assim, e existiu também um bar, inclusive, em que Gabriela era a rainha, a cozinheira e a atração para o deslumbre dos homens, tá? O que mais que a gente vai destacar agora? Deu de curiosidade? Vamos ao papo sério. Gente, os temas, como eu disse, obra é grande, é preciso destacar os temas. Quais são? A sensualidade dessa mulher, a questão do erotismo, certo? Ô, obra safadinha, safadeza pra cá e pra lá. É realmente aí o retrato da sensualidade, do erotismo da mulher brasileira, da mulher baiana, o adultério muito presente aí nessa sociedade, presente não só entre as mulheres, como muitos dizem, vamos condená-las, mas os homens também traíam, ok? Traíam e o pior, era aceitável, né? Vamos lá, amor, afinal a gente vai ver uma história de amor aí bem bonita, a questão da política, do coronelismo, da violência, abuso de poder e do machismo, certo? Sociedade, como a gente viu, com métodos passados, tá? Apesar de estar caminhando para o futuro, um contrassenso. Beleza? Falamos dos temas, então vamos começar a desvendar o enredo. No entanto, preciso destacar o seguinte. Gente, a história é longa. Nós temos muitas histórias paralelas, tá? O que às vezes confunde um pouco o vestibulando. Vamos focar no seguinte? São dois temas. Tá? Duas vertentes a serem observadas na obra. A primeira, claro, a história de amor. Nassib, Gabriela e todos os elementos que vão aí participar desse relacionamento amoroso, que é aí o carro-chefe dessa nossa história. No entanto, a gente vai ter muitas outras histórias. E a gente destaca o seguinte, qual é a outra vertente? A questão do progresso, a chegada do progresso em Ilhéus, tá? O local onde se passa a história, lembra? E o contrassenso, o passadismo, o campo social e político bem diferente do futuro. Beleza? Então vamos pensar assim, social e político, amor de Nassib e Gabriela. Ok? Vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá. Pessoal, muitos personagens na trama também, muitos. Beleza? Digo também porque a gente viu isso em Clarissa e destacou que era preciso olhar com carinho para os personagens. Aqui, a gente vai ter muitos coronéis. Coronéis que apoiam um lado, coronéis que apoiam outro, né? Oposição. Enfim, outros personagens paralelos que vão retratar os costumes daquela Bahia. Importante você conhecer de modo global esse enredo. Porém, a gente destaca, claro, os principais. E a gente vai destacar alguns elementos para que você conheça um pouco mais, né? Uma visão aí geral da trama da nossa Gabriela. Vamos lá? Nassib, já falamos, né? É aí o amor de Gabriela, tá? Nassib, o dono lá do bar, certo? O chamado turco, beleza? Que vai encontrar em Gabriela
mulher amada, o seu amor. Destacar também o quê? Destacamos o casal, destacamos a vertente amorosa. Vamos destacar a outra vertente, a social e a política? Trabalhar com quem? Raimundo Mendes Falcão. Por que destacá-lo? Destacá-lo porque a chegada dele, o forasteiro dito por muitos, significa a chegada do futuro, a chegada do progresso, tá? Esse cara vem do Rio de Janeiro, certo? Ele que há tempos, ou em tempos passados, era um boêmio, um cara da noite, um conquistador, certo? Agora tem se mostrado aí um investidor muito importante. Vai se meter na política, vai investir nessa Ilhéus, fazê-la crescer, ok? Ele veio ali vislumbrando a economia, novos projetos? Não, contar um segredo. Na verdade, ele veio se curar aí de um mal de amor. Ele se apaixonou pela mulher do seu irmão, a segunda esposa do seu irmão. Então foi para a Bahia tentar o futuro, investir no trabalho. Vamos lá? Conhecendo os principais, nós vamos conhecendo alguns fatos importantíssimos na trama e, claro, ao longo da história, destacar outros personagens. Beleza? O que acontece? Gente, primeiro, como eu te disse, começa com um contexto, mostrar a Bahia, o lance da seca, sofrimento, a lavoura, mostrar o cacau, mostrar a religião. Muito presente, porque a seca não tem fim. Aí eles realmente usam do recurso religioso para que venha a chuva. E depois, quando vem chuva, olha a chuva sem fim. Te apresentam coronéis, te apresentam o passado e o futuro. Beleza? E aí, o futuro chega com a entrada de Mundinho Falcão, o farosteiro, o novo estrangeiro, o estranho, tá? Estrangeiro porque vinha do Rio de Janeiro, lá da terra, não é local. Beleza? O estranho que está aí cheio das ideias moderninhas, diriam os antigos. Beleza? Eis o momento que finalmente, né, galera? A galera tá louca pra ver a Gabriela. Chega a Gabriela. Segunda parte da trama. Chega a Gabriela, junto com vários retirantes aí. Chega suja, imunda, feito bicho em Ilhéus, certo? Chega ali para tentar sorte. E aí Nassib oferece um emprego no bar Vesúvio. Beleza? A Gabriela aceita, diz que sabia cozinhar. O Nassib estava desesperado atrás de uma cozinheira, tinha um jantar importante, a cozinheira dele tinha pedido demissão. Ela sempre ameaçava se demitir, mas chegou uma hora que ela foi mesmo. Beleza? E aí, ele arrisca, tá? Vou levá-la. Não pense que ele escolheu ali porque ele achou a Gabriela bonita e já se apaixonou. Não, a Gabriela estava suja, ele nem conseguia ver direito as feições dela. Por estar suja e por ver aquela abundância de água, ela, retirante, nordestina, fugindo da seca, imagina? Ela vê o chafariz e não resiste e vai se banhar. Ela já chega causando, ela já chega fazendo escândalo. Por quê? Gente, imaginem praça pública, Gabriela tomando banho e corpo molhado, expondo as suas formas sensuais para deleite dos homens e para desespero e falatório das mulheres. Ok? Vamos lá? O que acontece? Gente, Nassib e Gabriela se apaixonam assim, rapidamente. Gabriela vai para o bar, se instala, toma um tal banho. Nassib não resiste aos encantos da moça, certo? Moço bonito, né? Dizia Gabriela, e um não resiste ao outro, eles se entregam, ok? Isso já sim, logo. Por quê? Porque Gabriela tinha esse espírito livre. Ela, ao mesmo tempo que era ingênua, que trazia consigo essa ingenuidade, certo? Essa inocência, era também livre, liberta. Ela seguia os seus instintos, os seus desejos. E ela se entregou, sim, ao Nassib, beleza? Aliás, ela começa a trabalhar com ele, faz um baita sucesso. Tempero de Gabriela fica famoso, muito conhecido. Claro, os homens iam para saborear a comida alimentar os olhos, ficavam olhando para a Gabriela, né? Aquela maravilha no bar. No entanto, o que acontece? A Gabriela trabalha de dia e à noite. Bom, à noite ela dorme com o patrão. Gente, na época isso era um escândalo, certo? Se fosse hoje em dia, status de Facebook, Nassib tem um relacionamento enrolado com Gabriela. Ok? Beleza, hoje pode. Lá, antigamente, não podia. Isso tinha sido um baita escândalo para aquele período. Beleza, vamos lá? O que acontece? Galera, por causa desse escândalo todo e pelo fato também de Nassib estar encantado e começar a ter muitos ciúmes de Gabriela,
Porque no começo ele curtiu a história de os homens todos irem para o bar, para ficar vendo Gabriela e acabava rendendo-lhe, né, dinheiro, depois já não estava mais gostando, porque os homens ficavam lá babando e tentando seduzi-la, e ele começou a ficar com ciúme, e ele já não gostava mais daquele jeito livre de Gabriela, que a princípio lhe seduziu, certo? E ele queria a Bié, como assim ele chamava, queria a Bié só para ele, beleza? E aí ele quer prender a Gabriela. O que ele faz? Ele insiste, tanto insiste que ela casa com ele. A princípio ela não queria, tá? Ela não gostava dessas coisas, ela não queria ser presa. Aliás, Jorge Amado diz que ela é feito passarinho, não pode ir lá prender na gaiola. Não era para isso, ela tinha que ser livre. E aí ela acaba cedendo, eles casam. Destaque para o seguinte: Gabriela veio meio bichinho, tá? Ela não tinha nem certidão. O que você faz? Como naquela época tudo era propina, era jeito, era poder, era mando, desmando. Ele consegue, Nassib consegue uma certidão falsa, faz lá toda a trama e casa-se com Gabriela. Beleza? O que acontece? Bié não se adapta. Esse lance de ser presa e mais. Esse lance de ser agora mulher. Feito as mulheres da sociedade. Por quê? Porque Nassib quer que ela fique como as moças da sociedade. Tá? O jeito de se vestir, o jeito de se portar. O que fazer, o que pode, o que não pode. E Gabriela está numa tristeza sem fim. Ela que exalava alegria por todos os lados está muito triste, certo? O que acontece? Gente, Gabriela não resiste não aguenta, não se adapta a essa história de casamento. Ela vai trair Nassib. Sim, tá? E pior, ela trai Nassib com Tonico. Tonico, amigo de Nassib. Galera, mais uma história aqui dos livros desse ano em que o amigo trai, né? Rouba o namorado ou a namorada ou a esposa, no caso do protagonista. Aconteceu em Hora de Cima com a Macabéa, aconteceu aí em Helena, né? Com o Mendonça e a Helena e o Estácio lá não gostando do pedido de noivado. E acontece aqui. Gente, só que o que acontece? Ele pega os dois. E aí, Nassib vai falar com os outros funcionários e descobre que Tonico não foi o primeiro. Gabriela já tinha saído, tá? Com outros. O que ocorre? Galerinha, naquela época, um homem, se pegasse a sua esposa o traindo, ele tinha todo o direito, aliás, não só o direito, ele tinha o dever de matar a esposa e matar o traidor. O que ocorre? Nassib não teve coragem de matar Gabriela. O que ele faz? Ele dá uma surra, certo? Dá uma surra na sua, então, esposa e o Tonico, culpa fica sendo toda dele. Ele, inclusive, tem que ir embora da cidade. Beleza? Gabriela, obviamente, também vai embora. Só que o que acontece? Gente, a sociedade daquela época determinava a morte. Determinava que o marido executasse a esposa, a traidora. E o nosso Nassib não fez isso. Então, para tentar aí aliviar o seu lado, né? A sua moral com a sociedade, o que ele faz? Olha, ele vai lá e cancela o casamento, pronto. Ela não é mais minha esposa oficial, aquela certidão era falsa. Ele vai lá, desfaz, claro, mais propina, desfaz o casamento e eles voltam a ser solteiros e livres. Beleza? Só que acontece? Gente, ele não resiste. Saudade da Bié. Saudade, e ela sofrendo também do outro lado. E aí, eis que o estabelecimento dele cresce, tá? Ele precisava de novo de uma cozinheira, estava sem. E ele recontrata a Gabriela e atende aí e resolve dois problemas. A cozinheira e o seu problema de coração. Porque os dois acabam se reconciliando, certo? No entanto, o que acontece? Sem casamento, tá? Eles voltam a ter o tal do relacionamento enrolado, certo? Sem amarras. Ela cozinha, o trabalho vai bem e à noite estão eles juntos, consumando essa bela história de amor. Beleza. Gente, com isso a gente termina uma vertente. Lembra? Separamos em duas. Terminamos a vertente do amor. Vamos para a vertente da política, a vertente social. Ok? Galera, bora conhecer algumas outras pequenas histórias presentes que eu te disse que fazem parte desta obra. Vamos lá? Já mencionamos, e aí a gente entra na outra vertente, a social e política. Coronel Ramiro e
Mundinho Falcão. E aí, falei que Mundinho Falcão chegou representando a chegada do progresso. Beleza? E aí, a gente vai ter o lance dos coronéis, aliás, muitos coronéis. No entanto, o Ramiro é aí um dos mais conhecidos e um dos mais tradicionalistas, um dos mais passadistas, um dos mais fervorosos nas leis e nos costumes daquela época. Óbvio, eles vão ser inimigos imediatos. Beleza? Adivinha o que acontece? Acontece o seguinte, como em muitas outras tramas da literatura, o Mundinho Falcão vai se apaixonar logo por quem? Pela neta de Ramiro, seu inimigo, a Jerusa. Eles se apaixonam. Nasce a história de um amor proibido. Percebam, o amor está muito presente na trama, na verdade. Não só na Cibi Gabriela, mais um amor aqui. O que acontece? Gente, em breve veremos o desfecho, mas eu te adianto que, sim, o casalzinho vai ter um final feliz. Depois de, claro, a Jerusa é mandada estudar, mandada para um convento, tá? Separa. Por quê? Porque o coronel não queria que ela namorasse, né, se casasse futuramente com o seu inimigo. No entanto, a trama política, a própria sociedade da Bahia vai mudar muito e no fim, tudo dá certo, o final é feliz e o casalzinho vai ser feliz para sempre, ok? O que a gente precisa destacar? Lembra lá no lance da subdivisão que eu te mencionei, Malvina? Pois é, Malvina, ela era muito moderninha. Ela era muito ousada para o período, certo? Cheia de novas ideias, não concordava com aqueles desmandos, machismo daquela sociedade, beleza? E, no entanto, ela era neta de ela era filha do coronel Melqui, um coronel conservador. Como que ela, sendo filha de um coronel, pode ser assim, tão ousada, tão cheia de ideias inovadoras, ok? Isso foi um baita choque. Aliás, falando de baita choque foi também quando ela começa a querer arrumar o seu namorado, seus relacionamentos. Primeiro, ela vai namorar Josué, o professor. Ela pensou, ele é professor, cheio das ideias, né? Cheio das ideias modernas, não vai ser tão antiquado como o pessoal daqui. Só que ela vê que não é bem assim. Ela considera muito conservador. Então, não vinga, nunca mais. O que acontece? Gente, eis que na cidade, Mundinho Falcão, investimentos, lembra o futuro? Chega o engenheiro Romo. E aí, ela pensa, nossa, veio do Rio de Janeiro, tá aí um bom partido. Sim, ela acaba se relacionando com o Romo, certo? Não sabia ela que ele já era comprometido no Rio de Janeiro, enfim. O que acontece? Acontece o seguinte, isso acaba se espalhando, sociedade, fofoqueira, e ele fica morrendo de medo do coronel. Sim, meu Deus, tá louco, filho de coronel. E ele vai embora, foge, covardemente, volta, regressa pra cidade. O que acontece? Acontece que ela, a princípio, né, fica decepcionada, mas pensa, eu vou querer um covarde pra mim? Claro que não. O que ela faz? Supera isso. Aliás, ela era considerada, inclusive, destaco esse fato, ela era considerada assim, toda ousada, moderninha, e inclusive pelo fato dela ler uns livros meio proibidos para o período. Não eram os 50 tons de cinzas, né? Hoje em dia seria bem pior, 50 tons de cinza, não. Ela lia essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, meu Deus. Sim, isso era muito ousado. Como assim? Não podia moças sérias lerem, tá? Por exemplo, destaco esse pequeno fato literário, ok? Que mais? Por falar em mulheres aí que revolucionavam e causavam ex-glória. Gente, naquela época, o homem tinha o direito, como a gente falou, de matar a esposa que a traísse. No entanto, era normal que eles tivessem um casamento oficial, uma amante oficial e ainda outras brincadeiras fora, ok? Então a gente vai ter aqui Glória, a apresentação de Glória como amante de um coronel, Coronel Coriolano, tá? E aí o coronel instala
a Glória, porque eles mantinham 2 famílias, tá? Ou melhor, 2 casas, 2 mulheres. Ele instala a Glória, no entanto, bem no centro, ali no meio do agito das sociedades, das famílias tradicionais. Então, ela é um baita escândalo, porque ela tem a mania lá, solidão de Glória, lembra do subtítulo? De ficar debruçada na janela com um decotão, e aí atrai a atenção de todos os homens e das mulheres indignadas, ok? Era uma mulher bem à frente aí dos costumes da época. O que acontece? Ela começa a se relacionar com Josué, o professor que não deu certo com Malvina, ok? Ou seja, ela começa a ter um amante. Ela que era lá a segunda mulher, a mulher extraoficial do coronel, começa a ter um amante. Gente, naquela época, quando a amante de um coronel arranjava um outro homem, ele terminava com ela, poderia dar uma surra, enfim, e cortava lá toda a grana, a casa e tudo mais. No entanto, existia uma história anterior que eles haviam matado, tá? Matado homem e mulher que estavam ali envolvidos na traição, feito o casamento oficial. E aí, houve aí um rumor de que os dois, Glória e Josué, também poderiam ser mortos pelo coronel. No entanto, não aconteceu. O coronel simplesmente deixou a vida seguir e assim se sucedeu. Percebam, há uma certa tendência a mudar os costumes da Baía de Ilhéus, ok? Por falar em lance de homem poder ter a mulher oficial e ter uma amante, eles iam, principalmente os coronéis, para o Bataclan. O que é isso? Gente, era aí uma casa, né, com as moças da vida, as moças perdidas, ok? Sim, era uma casa aí de diversão. E aí o que acontece? Os homens frequentavam e isso era absolutamente normal. Ok? Por falar aí em normal, por falar em matar mulher e traidor ser normal, eis um caso que acontece ao mesmo tempo da chegada da Gabriela. Coronel Jesuíno faz o quê? Ele mata sua esposa, Sinhazinha, e o dentista Osmundo, que estavam lá traindo. O que acontece? Ele simplesmente os mata. Começa aí a trama, a segunda parte da trama, com a chegada da Gabriela e com esse duplo assassinato, ok? E aí o que acontece? Gente, todo esse lance de histórias paralelas, terminam-se as histórias, ok? Finda-se. Porém, o que ocorre? Será que é o passado que vence ou será que é o futuro? Futuro, certo? Por quê? Os coronéis aos poucos vão perdendo poder, tá? Mundinho Falcão acaba se envolvendo na política, ganha as eleições e realmente instaura muitas novidades, certo? Na economia de Ilhéus. E mais, depois que acaba a trama, a gente tem aí um outro breve relato. O que acontece? O coronel Jesuíno passa por um julgamento pelo duplo homicídio. Gente, uma baita mudança, porque antes era absolutamente normal. Ele foi a julgamento e ele foi condenado. O que acontece? Jorge Amado termina sua obra assim, mostrando um fim do ciclo, mostrando a mudança daquela sociedade de Ilhéus e da Bahia. Beleza? É isso aí. Até o próximo.